Olá pessoal, me chamo Henrique Dantas, sou colaborador aqui do canal do professor Gilberto Fernandes e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o oscilador astável, em que nós vamos mostrar mais uma configuração desse oscilador. Então pessoal, curtam esse vídeo, deixe seu comentário, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Então vamos para a aula de hoje. Na aula passada, nós vimos essa primeira configuração de oscilador estável, em que, nessa configuração, nós teríamos que o nosso T1 e o nosso T2, que são os tempos de carregamento e descarregamento do capacitor, eles seriam exatamente iguais. Porém, caso esse T1 e esse T2 eles sejam diferentes, qual o circuito que implementaria essa característica? Bem, o circuito é esse daqui. Se nós compararmos com o circuito anterior, o que é que muda? A nossa malha de divisor resistivo R1 e R2 ela permanece a mesma na entrada positiva, a entrada não inversora do nosso amplificador operacional. Já na entrada inversora, nós teremos o nosso capacitor da mesma forma, e agora, em vez do nosso resistor R, nós temos dois resistores, um R3 e um R4, em que o R3 ele estará ligado a um diodo, D1, em que esse diodo ele estará do sentido de Vout para a Terra. Nós temos também um R4 ligado com um diodo D2, em que o sentido desse diodo é exatamente o oposto, em que ele vai da Terra para o nosso Vout. Então, o que é que acontece nesse caso? A nossa equação geral, né, tanto do E+, quanto do E-, ela permanece a mesma, certo? Nós não modificamos isso. Porém, quando analisamos, então, o carregamento e o descarregamento do capacitor, algumas mudanças vão acontecer. Quando o capacitor ele está descarregando, nós vamos ter que agora a nossa tensão sobre o capacitor ela vai vir do nosso terra em direção ao nosso Vout. Então, o sentido da corrente ele vai ser o sentido que vai passar pelo nosso diodo D2. Por quê? O nosso diodo D2 ele conduz quando a corrente ela está vindo, nesse caso, da esquerda para a direita, que é o que vai ocorrer no nosso descarregamento do capacitor. Portanto, a nossa equação do descarregamento vai ser a mesma equação que nós vimos na aula passada, porém, em vez de colocarmos o R, nós vamos substituir pelo R4, porque a nossa corrente ela vai passar pelo resistor R4 e pelo diodo D2. Uma vez que, se fosse passar por aqui por cima, nós vemos aqui que esse diodo ele vai estar bloqueando a passagem de corrente. Já no carregamento ocorre o oposto. No carregamento agora nós temos que a fonte estará fornecendo tensão para o capacitor. Então a corrente ela está no sentido da nossa tensão de saída Vout para o nosso terra. Então nesse caso a nossa corrente ela vai passar por D1, que nesse caso conduzirá, por R3 pelo nosso capacitor e vai para o terra. Já no nosso caso do D2, para esse caso nós vemos que nós temos a barrinha do diodo aqui. Então, esse diodo ele vai estar se comportando como uma chave aberta e a corrente ela não vai passar. Então, na equação do carregamento do capacitor, nós vamos ter exatamente, agora, em vez do nosso R, nós vamos trocar, né, por R3, porque é por onde a nossa corrente estará passando nessa etapa. Tudo bem? Mas e agora, como a gente calcula os tempos de carregamento e descarregamento? Da mesma forma que nós mostramos na aula passada. A única diferença agora é que, para encontrar o T1, que é o tempo de carregamento do nosso capacitor, a gente vem então aqui para a nossa equação de carregamento do capacitor, e a gente vai ter que igualar essa equação a quem? A gente iguala a qual a tensão máxima que esse capacitor chega? É A VCC, correto? Então, a gente vai igualar essa equação aqui do carregamento a A VCC e resolvê-la. Quando a gente resolve, a gente encontra que o nosso T1, certo? Que a gente vai trocar esse Tzinho por T1, ele vai ser igual a quem? R3, porque é essa resistência que está na equação do carregamento, vezes a capacitância, vezes Ln de 1 mais A sobre 1 menos A, certo? Já quando a gente está trabalhando com o descarregamento do capacitor,
No descarregamento, que é em T2, então a gente vai substituir esse Tzinho da equação de descarregamento por T2. Nós vamos igualar essa equação aqui. Quando ele descarrega, ele chega a uma tensão de até menos AVCC. Então, a gente vai igualar essa equação a menos AVCC e resolvê-la. Quando a gente resolve, a gente encontra que T2 é igual a R4 vezes a capacitância ln de 1 mais A sobre 1 menos A, certo? Da mesma forma, o período total vai ser exatamente a soma do período de carregamento com o período de descarregamento, então vai ser T1 e T2, da mesma forma como a topologia anterior, e a frequência também vai continuar sendo o inverso do nosso período. A única diferença que nós vamos ter, né, nessa topologia do oscilador é que, de fato, agora nós vamos ter tempos de carregamento e descarregamento diferentes. Então, isso lembra muito o PWM, em que a gente pode, de fato, controlar o tempo em que um determinado sistema ou equipamento ele vai passar no estado ligado e o tempo em que esse sistema vai passar no estado desligado. Então, uma aplicação desse tipo de oscilador é como PWM. Então, esses foram os conceitos da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.